Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir os destaques dessa segunda-feira, 20 de novembro, no Brasil e no mundo? O setor de serviços recuou pelo segundo mês seguido e fechou o terceiro trimestre em baixa. Apesar da queda, o setor ainda opera acima do nível pré-pandemia. Vamos ver. O volume de serviços prestados no Brasil recuou 0,3% no mês de setembro. Segundo o IBGE, com a nova perda, o setor fechou o terceiro trimestre com queda de 0,4%. Ainda assim, o ramo figura 10,8% acima do patamar pré-pandemia. No indicador acumulado do ano, o volume de serviços tem alta de 3,4% em relação ao mesmo período de 2022. Já o acumulado dos últimos 12 meses é de 4,4%. Em setembro, 3 das 5 atividades pesquisadas tiveram queda, com destaques para serviços profissionais e administrativos, que recuaram 1,1%, e para os serviços prestados às famílias, que avançaram 3%. E no trimestre, houve recuo de 4 das 5 atividades. Outros serviços, transportes, informação e comunicação e profissionais administrativos e complementares. Os serviços prestados às famílias assinalaram a única variação positiva. E os comerciantes estão otimistas com as festas desse fim de ano. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, isso explica a maior oferta de vagas temporárias em 10 anos e com salários maiores. A oferta de vagas de empregos temporários para as festas de fim de ano vai ter em 2023 a maior alta em 10 anos. Segundo a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é esperada a alta de 5,6% em comparação ao ano passado. Com isso, o comércio prevê contratar 108.500 novos trabalhadores temporários, a maior oferta desde o mesmo período de 2013, quando foram abertas 115.500 vagas. O otimismo se baseia em aspectos sazonais das admissões e desligamentos no comércio varejista, registrados mensalmente por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Além do aumento das vendas, a confiança também está relacionada à recuperação econômica e às melhores condições de consumo. Os setores de hiper e supermercados lideram as oportunidades de contratações, com mais de 45 mil vagas. Em segundo lugar, vem o setor de vestuário, com 25 mil, e de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com quase 16 mil. Mais da metade da oferta de vagas para o Natal deste ano deve se concentrar nos estados de São Paulo, seguido por Minas Gerais e Paraná. O salário médio de admissão nesse período também terá um avanço de 1%, podendo alcançar R$ 1.605. No ano passado, a remuneração média ficou em R$ 1.596. O maior salário médio de admissão pode ser encontrado nas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação. E o calorão dos últimos dias, principalmente no sudeste e centro-oeste do país, tem aumentado o consumo de energia no Brasil. O Sistema Interligado Nacional prevê a maior alta do ano no período. Os termômetros devem seguir batendo recorde no Brasil nos próximos dias. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a demanda por energia no país pode aumentar em até 15,6% nesta semana, na comparação com o período de 2022. Em novembro, a carga de energia elétrica de todo o país deve atingir mais de 79 mil megawatts, uma variação positiva média de 11% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando ficou em 71 mil megawatts. Se esse número for confirmado, vai ser a primeira vez no ano que a variação na comparação com o mesmo período do ano passado apresenta uma alta de 2 dígitos. O operador nacional explica que o clima mais quente leva a um maior uso de refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado, o que aumenta a demanda de energia elétrica. A gente falou de consumo de energia, vamos falar agora de geração, porque o Brasil tem aumento na geração de energia solar e alcança quase 16% da capacidade instalada. O segmento deve crescer ainda mais em 2024.
O Brasil superou a marca de 35 gigawatts de capacidade instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, foram divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O número corresponde a 15,9% da matriz elétrica do país. Em fevereiro deste ano, a potência instalada somava 26 gigawatts, o que representava 11,6% da matriz energética brasileira. De acordo com a Absolar, a energia solar trouxe ao país, desde 2012, mais de 170 bilhões de reais em investimentos, gerando cerca de 48 bilhões de reais em arrecadação fiscal e levando à geração de 1 milhão de empregos. Ainda segundo a associação, foi evitada a emissão de quase 43 milhões de toneladas de gás carbônico. Em termos de geração de energia, a fonte solar corresponde a cerca de 11% do total, superada pela geração eólica e hidrelétricas. Dados da ANEEL indicam que, para 2024, estão previstos para entrar em operação 10,8 gigawatts de potência, dos quais 6,1 gigawatts têm origem na fonte solar. Bom, e com essas ondas de calor cada vez mais frequentes e intensas, fazendo parte aí da realidade do clima brasileiro, muita gente tem relatado dificuldade para dormir. Não sei se esse é o seu caso, mas eu tenho tido bastante. E um estudo mostrou que os distúrbios do sono aumentam com a elevação da temperatura ambiente. Está tudo explicado. Mas a nossa repórter Maria Clara Leite preparou para a gente uma matéria com dicas de como dormir melhor em meio às altas temperaturas. Vamos ver. Vira para um lado, vira para o outro, senta, deita, senta novamente e nada. Com esse calorão, para o Frederico está praticamente impossível dormir. Eu tive muita dificuldade para dormir, foram cochilos rápidos, levantei várias vezes, tomei água. Tomou muita água e até um banho gelado. O jornalista diz que fez de tudo para tentar se refrescar na noite passada. Pelos sintomas, Frederico já se enquadra na conclusão de um levantamento holandês que mostrou que os distúrbios do sono aumentam em tempos de calor. Algumas adaptações do organismo referente ao calor podem atrapalhar a qualidade do sono. A gente tem que lembrar que todos aqueles indivíduos que têm um quadro de hipertermia, ou seja, apresentou um quadro de calor, de aumento de temperatura, eles podem desidratar, eles têm uma vasodilatação, eles têm algumas alterações como taquicardia que podem sim atrapalhar a qualidade do sono. E no dia seguinte, à noite mal dormida, não tem quem aguente. O corpo fica moído e a mente super cansada. A gente que trabalha, que tem que focar, que tem que lembrar de coisas, às vezes pode passar despercebido uma situação que é importante. Fora as consequências físicas. Quando você tem a privação do sono, naquele momento em que você não consegue dormir e relaxar, você aumenta a chance de taquicardia, você aumenta a pressão arterial, você, consequentemente, aumenta a chance de infarto, de derrame, e isso já está muito bem documentado. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, a temperatura ideal para uma boa noite de sono, aquele sono mais profundo e reparador, varia entre 20 e 25 graus. Mas quando a temperatura ultrapassa esse limite, existem algumas saídas. Utilizar umidificadores ou até panos molhados no quarto para melhorar a qualidade do ar. Manter janelas e portas dos cômodos abertas para a troca de ar entre ambientes. E ligar o ventilador no modo circular para refrescar o local. Nunca com jato direto sobre o corpo. O grande problema do jato de ar em cima das suas vias respiratórias é o ressecamento. E esse ressecamento, ele pode alterar uma camada de proteção que você tem nas vias aéreas respiratórias, como muco e etc. Então ele pode predispor algum tipo de infecção ou de desconforto. Para chegar à temperatura corporal adequada, recomenda-se evitar exercícios físicos durante a noite, tomar um banho frio antes de se deitar, vestir uma roupa leve e beber bastante água ao longo do dia para se hidratar e água fria antes de dormir para aumentar a sensação de frescor. Outra dica para melhorar a qualidade do sono é evitar telas antes de se deitar.
porque a fotoestimulação, o brilho das telas de celular ou de televisão também, quando está muito perto, etc., elas estimulam algumas partes do cérebro que prejudicam muito o sono. Depois de aprender tudo isso, Frederico agora espera dormir melhor, mesmo sabendo que vem mais calor por aí. Essa noite vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu torço para dar pelo menos um ventinho, né? Eu quero tentar dormir mesmo. A seguir, a gente te mostra o Digital, o novo robô humanoide para separar encomendas da Amazon. E ainda, cartas do século XVIII que nunca chegaram aos seus destinatários contam histórias de amor interrompidas. O conteúdo a gente confere juntos depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias dessa segunda-feira para você. As autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram a aprovação de um novo medicamento para a perda de peso. Ou seja, a luta contra a obesidade ganha mais um reforço, mas é importante se atentar aos efeitos colaterais. Como toda droga nova, ainda há muito que se descobrir. As autoridades de saúde dos Estados Unidos aprovaram o medicamento para emagrecer Zepbound, do grupo norte-americano Eli Lilly. A expectativa é que ele esteja disponível nos Estados Unidos em algumas semanas e os analistas preveem que será um sucesso de vendas. O medicamento, que é uma injeção semanal, é indicado para pacientes com sobrepeso ou obesidade que sofrem de pelo menos uma condição relacionada, como hipertensão, diabetes tipo 2 ou colesterol alto. O principal ingrediente ativo do medicamento é a tirzepatida. Em um ensaio clínico envolvendo mais de 2.500 adultos com peso médio de 104 quilos, as pessoas perderam 22 quilos tomando a dose mais alta permitida, juntamente com dieta e exercícios físicos. Quem tomou a dose mais baixa perdeu 15 quilos e com o placebo perdeu 3 quilos. O Zepbound será vendido por mais de $1.000 ou cerca de R$5.000, mas a farmacêutica diz que as pessoas cobertas por seguro de saúde nos Estados Unidos poderiam pagar apenas $25 pelo medicamento para 1 a 3 meses. Os efeitos colaterais incluem problemas de estômago, dor abdominal, reações a injeções, reações alérgicas e queda de cabelo, entre outros. Foi descoberto que causa tumores de célula C da tireoide em ratos, mas não se sabe se o mesmo aconteceria em humanos. Quem é mãe sabe da importância de uma rede de apoio para lidar com os desafios da maternidade, para que a mãe consiga retomar a sua rotina profissional, acadêmica. No Texas, uma escola de bairro oferece, além de creche, apoio emocional para essas mulheres em formação. Jovens mães em Brownsville, no Texas, viajam de ônibus com seus bebês para Lincoln Park High School, em um bairro hispânico de baixa renda, a poucos quilômetros da fronteira com o México. A escola recebe meninas de 14 a 22 anos que estão grávidas ou deram à luz recentemente. Enquanto elas assistem às aulas, uma creche na mesma escola cuida dos pequenos. As mães podem ir até lá para amamentar os bebês sempre que necessário. De acordo com a ONG Child Trends, 53% das mulheres adolescentes que se tornam mães concluem os estudos, em comparação com as 90% que não estão grávidas. De acordo com dados de 2021 da ONG Healthy Futures of Texas, no estado, a taxa de natalidade entre mulheres jovens hispânicas foi 2,4 vezes maior do que a de mulheres jovens brancas. Os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos afirmam que o acesso inadequado à saúde e os baixos níveis de educação e renda familiar podem contribuir para as altas taxas de natalidade entre adolescentes e mulheres jovens. A diretora da escola, Cynthia Cardenas, ressalta a importância de escolas como esta, pois afirma que a gravidez na adolescência não vai desaparecer. A gigante Amazon começou a utilizar robôs humanoides para repor estoques. Pois é, o chamado Digit, um modelo ainda não foi totalmente aceito entre os empregados, que têm medo, inclusive, de que ele os substitua num futuro não muito distante.
A empresa de comércio online tem feito esforços para cada vez mais implementar a força de trabalho robótica em suas operações diárias, como nas entregas em domicílio. Agora a empresa começou a integrar um modelo de robô bípede, chamado Digit, nas tarefas de alguns armazéns. O novo funcionário tecnológico desenvolvido pela Agility Robotics possui cerca de 175 centímetros de altura e pesa por volta de 65 quilos. Ele consegue fazer ações repetitivas, andar para frente, para trás e para os lados, além de ser capaz de carregar objetos não tão pesados. A principal intenção da empresa é ajudar seus colaboradores na reciclagem de sacolas, um processo extremamente simples e repetitivo. A opinião dos trabalhadores sobre seu novo colega ainda não está formada, já que alguns podem estar olhando para o Digit como uma ameaça que pode roubar o emprego deles no futuro. Mas a Amazon já deixou claro que ele foi criado para ajudar os humanos e não substituí-los. Mas, segundo um comunicado de imprensa da Amazon, disse que há uma grande oportunidade de escalar uma solução de manipulação móvel, como o Digit, que pode funcionar em colaboração com os funcionários, já que as pessoas são fundamentais para o processo de realização. Tem a capacidade de pensar em um nível superior, a capacidade de diagnosticar problemas e que sempre precisarão de pessoas para trabalhar. Estima-se que existam 7.000 línguas diferentes no mundo. E uma pesquisa apontou que existem 2 palavras presentes em todos os idiomas. Ficou curioso? Vamos conhecer. Buscando por semelhanças, foi desenvolvido um estudo focado em entender a conexão entre os idiomas. Para isso, um grupo formado por 45 pesquisadores ao redor do mundo recrutou cerca de 1.000 falantes de 29 idiomas de diversos países para captar a semelhança entre as línguas. À medida em que as línguas partilham propriedades que refletem as restrições não linguísticas dos falantes que as falam, é fundamental para o debate sobre a relação entre língua e cognição. No final, as palavras encontradas universalmente foram isso e aquilo, com suas respectivas formas escritas. Segundo o IFL Science, os voluntários foram posicionados em uma mesa com uma série de objetos de diferentes cores e formas, em que os pesquisadores garantiram que os objetos e cores pudessem ter distinções claras em todas as línguas. Em alguns casos, a posição do destinatário também foi relevante na seleção entre as formas demonstrativas. Em seguida, os entrevistados precisaram descrever os objetos com um pronome demonstrativo. Eles descobriram que em todas as línguas testadas existe uma palavra para objetos que estão ao alcance do falante, como isso em inglês, e uma palavra para objetos fora do alcance, aquilo. Esta distinção pode explicar a origem evolutiva inicial dos demonstrativos como formas linguísticas. Depois de centenas de anos, o conteúdo de várias cartas de amor escritas durante a guerra viram a luz do dia pela primeira vez. São revelações escritas por esposas, noivas, pais e irmãos a marinheiros franceses do século XVIII que nunca chegaram aos seus destinatários. Cartas destinadas a marinheiros franceses durante uma guerra do século XVIII, que nunca foram entregues, foram finalmente abertas e estudadas após mais de 250 anos. A Marinha Real Britânica aprendeu as cartas durante a Guerra dos 7 Anos, um conflito entre 2 alianças de países europeus que terminou em 1763. Eu estava nos Arquivos Nacionais em Londres e, ao digitar prisioneiros de guerra do século XVIII no mecanismo de busca, deparei-me com o título de uma caixa de arquivo que me intrigou, que era Cartas endereçadas a prisioneiros de guerra da tripulação do Galatê, 1757 a 1758. Encomendei a caixa e, quando ela chegou, vi que havia 3 pequenas pilhas de cartas ainda fechadas com carimbos de cera vermelha, mas claramente não tinham sido abertas, exceto as 3 primeiras. As cartas lidas ofereceram uma visão rara e trágica das vidas dos marinheiros e suas famílias no século XVIII. Como as palavras de amor de Marie Dubosc,
que nunca chegaram ao seu marido, Louis Chamberlain, primeiro-tenente de um navio de guerra francês, em 1758. Sem que Marie soubesse, o navio de seu marido, o Galatée, havia sido capturado pelos britânicos, conforme descobriram os pesquisadores da Universidade de Cambridge. Louis nunca recebeu a carta, e sua esposa morreu no ano seguinte, quase certamente, antes de os britânicos o libertarem. Em outra carta do mesmo ano, a mãe do jovem marinheiro normando Nicolas Quesnel se queixava de sua falta de comunicação. On a vraiment une grande variété d'auteurs et d'autrices, et j'insiste sur... Temos realmente uma grande variedade de autores. Enfatizo autoras porque a maioria das cartas é escrita por mulheres. E isso é ainda mais raro quando você olha para pessoas de posição social desprivilegiada. É muito mais comum encontrar cartas escritas por aristocratas ou burgueses do que cartas escritas por marinheiros e, principalmente, por mulheres. Des gens de mer, como on les appelle, des matelots, et notamment des femmes. O historiador Renaud Morieux também ressaltou a importância de encontrar essas cartas, já que elas tratam de experiências humanas universais, não exclusivas da França ou do século XVIII. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã.